Outra gravação. Pronto. Então é isso. Como eu havia falado, a aula de hoje é uma atividade assíncrona sobre praticamente a AED, né? Que é análise descritiva de dados, de tal forma que a gente priorize a, o contexto de reconhecimento de padrões. Eu vou começar com um conjunto de dados já bem batido e eu acho que é bem familiar para vocês. Alguns até o detestam, mas eu o adoro, tá? Porque ele tem tudo que a gente precisa para uma atividade inicial aí de análise, né, dentro do contexto de reconhecimento de padrões, que é o conjunto de dados íris, que eu sei que com certeza vocês já trabalharam com ele. Aqui eu só vou transformá-lo em um X, que é para ficar mais fácil de... Só é uma letra para digitar. Bom, então quais são as primeiras análises que precisamos fazer aqui com um conjunto de dados dentro de um contexto de reconhecimento de padrões? É começar pelas estatísticas básicas, tá? Por mais que pareça simplório, mas vocês vão entender o porquê de fazer essas estatísticas. Então, aqui é legal que como o conjunto de dados já vem bem estruturado, o R ele já separa. Na verdade, ele nem separou, né? Ele fez aqui uma descrição geral dos dados, considerando todas as três espécies. Eu tenho 4 variáveis, que é o comprimento da pétala, a largura da, desculpa, o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, tá? Há um tempo atrás, eu lembro que eu postei no Instagram a foto dessas flores. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui.
Eu não tenho. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Bom, agora vocês vão entender o porquê existe esse conjunto de dados. Vocês percebem que são flores, tá? Que são espécies distintas, mas elas estão dentro de uma mesma família de flores. E elas têm características muito parecidas, né? A mesma coloração, o mesmo padrão de pétala e sépala, tá? E, e a ideia inicial do botânico, né, do naturalista que estudou esses dados, que, se eu não me engano, é do século XIX, foi tentar distinguir as características morfológicas dessas três espécies baseadas somente nas medidas da pétala e da sépala. Então, se você olhar aí, se não tivesse o nome embaixo, nós não saberíamos distinguir uma da outra, né? Então, a ideia era que, com base nessas medições, a gente pudesse separá-las, né? Ou classificar essas flores sem a necessidade de um botânico especialista nessas três espécies, né, e que fosse também ali especialista em, nessa parte de... Eu esqueci o nome do profissional que faz essa taxonomia, tá? Então aí a gente cai de novo naquele problema do paradigma do reconhecimento de padrões. Para eu distinguir essas três espécies, eu preciso de um botânico que seja formado e especialista nessa família de flores ou nessas três espécies, e ainda que seja um taxonomista, tá? Que, que não é nada fácil chegar a esse ponto de conhecimento. Então, qual é a ideia do reconhecimento de padrões? É que, ao invés de eu usar um profissional com essa bagagem de conhecimento, eu passo a usar métricas simples, que qualquer pessoa consegue fazer, que é medir uma distância, tá? O conhecimento mínimo que essa pessoa precisa ter é saber distinguir uma sépala da pétala, tá? Pétala são as partes inferiores exteriores de uma flor, e a sépala é a parte interior, né, que protege ali os órgãos reprodutivos de uma flor, tá? E vocês podem perceber que dessas três espécies, a que é a mais distinta das outras duas é a setosa, né? Essa parte maior, que por mais que não pareça, ela é a sépala, né? Que é a parte interna da flor. E a pétala, ela é muito pequena. Ela tem essa característica. Já a versicolor, ela tem uma característica de ter uma pétala um pouco maior, né? E também essa sépala é bastante grande. Já a virgínica é o contrário, né? Ela tem uma sépala, acho que não é a sépala, é mesmo a pétala, ela continua pequena, tá?
ali bem próxima ao tamanho da versicolor, e a sépala, que é essa, que tem essa coloração também amarela, aqui amarela e branca, ela também é bem grande, tá? Que é muito parecida em relação a versicolor e a setosa também, tá? Só para a gente ilustrar que apesar de ser um conjunto de dados aí já bastante batido, a ideia dele é bem interessante. Então aqui a gente pode ver as medidas principais dessas flores, só que nós, como estamos trabalhando dentro de um contexto de reconhecimento de padrões, nós queremos que essas variáveis sirvam para que eu consiga distinguir uma espécie da outra. Tá? Então, a gente precisa encontrar algum padrão em relação a em relação a essas variáveis que faça com que eu distingua uma espécie da outra. Então, não faz sentido eu analisar os dados de forma conjunta, mas sim separado por classe, ou seja, separado por espécie aqui. Então, vou fazer uma modificação aqui no summary, onde eu vou exigir que o R me traga apenas de uma única espécie, tá? Eu vou fazer isso com as três espécies. Desculpa pelos barulhos, eu não moro num local onde tem pessoas normais, tá? Então, vamos colocar aqui as três. Diminuir só um pouco para poder caber aqui. Pronto. Acho que agora sim, deu para enxergar melhor. Então, vamos analisar aqui. Ó. Em termos de sépala, que é aquela característica mais difícil de enxergar das três, vou colocar aqui para a gente lembrar, que é essa parte aqui. Você pode ver aqui, em termos de mínimo e máximo, essas pétalas essas sépalas são bem parecidas, com uma diferença da setosa, né, que é essa espécie aqui do meio, que de fato ela tem uma sépala um pouco menor em relação, visualmente menor em relação às outras, né? Mas ainda assim elas possuem médias aqui aproximadas, ou seja, ou pelo menos o mínimo e máximo tem interseção entre essas três espécies. Mas uma coisa que a gente consegue observar é que a versicolor e a virgínica, ela tem elas são maiores, na verdade, tem sépalas bem mais compridas, né? No caso da virgínica, chega até 7,6 centímetros, né? A versicolor até 7. E vocês conseguem ver, né, que a distância que é daqui do centro da flor até a ponta da sépala, vocês podem ver que, de fato, elas são
são bem maiores, né, do que em relação à cetose, tá? Agora, quanto a largura, não tem muita diferença. Se você olhar aqui, ó, o mínimo da cetosa é 2,3, da Vescolor 2 e da Virgínica 2, máximo 4,4, 3,4, 3,8. Então, são valores muito aproximados. Então, o que significa que, em termos de largura da sépola, essas três espécies elas não conseguem se distinguir. Tá? E em relação ao comprimento, esse comprimento ele está bastante próximo também, né? Agora vamos ver o que de fato a gente consegue enxergar visualmente essa diferença, que é em relação à pétala, tá? Aqui, o comprimento da pétala da setosa é exatamente como nós enxergamos aqui. Ela é uma pétala muito menor em relação às outras. Isso a gente pode ver, o mínimo está entre 1 e 2. Já na versicolor, o mínimo está entre 3 e o máximo 5, né, do comprimento. E na virgínica, que é essa última aqui, o comprimento vai de 4 até 6,9. Ou seja, em relação ao comprimento, a gente pode dizer que a cetosa ela não tem aí um comprimento de pétala maior do que 2, né? Então, se for aí algo entre 2, 2,5, né? Porque o mínimo aqui da vescola também é 3, então a gente consegue discriminar facilmente as cetosas. Isso já é um padrão, tá? Isso que a gente acabou de fazer é um reconhecimento de padrões, só que manual. E você perceba que a versicolor está entre 3 e 5, o comprimento da pétala. E a virgínica de 4,5 a quase 7. Existe uma pequena não, uma boa interseção entre o tamanho de pétalas aqui dessas duas espécies, tá? Que vai aí de 4,5 até 5,10. Então, dentro desse intervalo de tamanho, de comprimento de pétala, a gente fica difícil de distinguir quem é versicolor de virgínica. Mas fica bem claro de entender que as virgínicas, elas têm os comprimentos de pétala maiores, tá? Se você olhar aqui para o primeiro quartil, você vê... Opa, eu cliquei e sumiu a... Se você olhar para o primeiro quartil, você vai ver que o comprimento de pétala começa a partir de 5,1, que é o máximo da versicolor, tá? Então, significa que você só vai ter uma região aí que você não vai conseguir distinguir versicolor de virgínica até 5,1, tá? Ou seja, você vai errar no máximo 25% das... Quer dizer, você vai ter apenas 25% de incerteza em relação à virgínica. Então, você pode criar o padrão que é a partir de 5,1 ou 5, né, centímetros de comprimento. Só em relação à pétala, você já consegue identificar, em média, aí, 75% das espécies virgínicas. Tá? Isso é outro padrão que nós acabamos de reconhecer. Então, isso é importante. Agora, dessas 25 virgínicas, quantas versicolas você vai ter? Então, se você voltar aqui
e olhar, a mediana está entre 3,75 e o terceiro quartil está entre 4,6. Então, você teria aí 25% mais um pouquinho de plantas, né, de flores da espécie versicolor, que teriam aí um comprimento de pétala bastante semelhante em relação à virgínica. Tá? Então, a gente consegue aí criar um padrão usando somente essa variável para distinguir as três espécies. Então, até 2 centímetros ela é setosa, entre 2 até 4,5, 4,5 até 4,5, nós temos as versicolas, tá? De 4,5 até 5,1 a gente tem uma zona de incerteza, e de 5,1 em diante nós temos como classificar como sendo a virgínica. Então a gente já criou aí um padrão para reconhecimento dessas três espécies, tendo apenas essa zona de 4,5 até 5,1 de incerteza. Tá? Ok, usando somente a ED, a gente consegue fazer reconhecimento de padrões, como vocês acabaram de perceber. O problema agora é como é que a gente sistematiza esse processo, tá? Agora, eu não quero mais classificar essas flores, eu quero classificar, por exemplo, espécies de insetos, quero classificar perfis de clientes que vão até uma determinada financeira, eu quero classificar pessoas, eu quero classificar pessoas que estão doentes de sadias, como é que eu faço essa automação? Se a gente recorrer sempre a essa prática de pegar os dados e analisar usando estatística básica, a gente não vai conseguir atender toda a demanda de trabalho que é exigida. E então a gente precisa de alguma coisa que sistematize esse reconhecimento de padrões. Tá? E é aí que entra a probabilidade. A gente vai sistematizar esse reconhecimento de padrões por meio de distribuições de probabilidade. Só que para eu sistematizar esse, esse reconhecimento de padrões usando distribuições de probabilidade, eu preciso identificar o comportamento dessas variáveis, selecionar essas variáveis ou transformar essas variáveis, ou até mesmo criar novas variáveis a partir dessas, de tal forma que eu consiga modelos de, de distribuição de probabilidade que façam com que eu automatize esse reconhecimento de padrões e esse reconhecimento ele seja o mais assertivo possível, tá? Se eu não me engano, na função summary você tem uma opção de categorizar essas. De você categorizar esses dados, tá? Para eles não ficarem assim como estão aqui.
Então, assim, eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, então, qual é o nossos objetivos. O primeiro é buscar dimensões das variáveis onde exista uma separação linear. Por quê? Separadores lineares, ou seja, métodos de reconhecimento de padrões usando funções lineares, eles são extremamente rápidos de um ponto de vista computacional de se fazer, tá? É exatamente como nós estávamos fazendo ali. Colocar um ponto onde antes dele é setosa, entre um intervalo é versicolor e entre outro intervalo é virgínica. Então, esse é o primeiro ponto. Se não for possível encontrar esse separador linear, então nós vamos buscar transformar os dados e obter essa separação linear. Tá? E no último caso, identificar modelos para separação não linear, que é o último caso. Tá? Então, como é que a gente procura as separações lineares? A primeira coisa, independente da quantidade de variáveis que você tiver, busque uma única variável que consiga separar todas as classes linearmente. Por quê? Porque é rápido, é simples de se fazer e tem um custo computacional de implementação menor possível e também tem um custo de medir muito menor. Por exemplo, você consegue criar um modelo em que você consiga separar perfeitamente pessoas que têm diabetes ou não, fazendo uma análise rápida de sangue, observando, por exemplo, o nível de insulina, quantidade de açúcar ali proporcional àquela quantidade de sangue que você coletou, e também você consegue, usando uma variável, por exemplo, textura da pele ou alguma coisa desse tipo, né? Uma análise, como chama? Me ajudem aí, que vocês que já fizeram academia devem saber. Tem 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 um instrumento que você mede a espessura da pele, assim, para saber a quantidade de gordura. Tá? Eu não lembro o nome de, desse, desse equipamento. Se vocês souberem, coloquem aí no chat para mim, por favor. Então tá, você tem essas três variáveis.
Mas aí você consegue um modelo, um método de tal forma que você consiga separar pessoas que têm uma alta probabilidade de ter diabetes e não ter diabetes, apenas mensurando a espessura da pele em alguns pontos do corpo dessa pessoa. Ok, o modelo antigo e o modelo novo funcionam da mesma forma, têm a mesma eficiência. Um exame de sangue ali para ver a quantidade de insulina ou de açúcar, hoje você já tem aqueles testes rápidos, né, de equipamentos que são baratos, né, de 200, 300 reais, que são reutilizáveis porque você compra o, as fitas, onde a fita adesiva, onde vai ser feito, né, o exame que vai ser colocado no aparelho, aquilo é muito barato, tá? E, e essa medida biométrica, né, da espessura da pele também é uma coisa extremamente simples de se fazer, tá? Mas se você tem esse, que utiliza um, um equipamento de 300 reais, mais um, esse adipômetro, lembrei do nome, adipômetro, que deve custar uns 20 reais, e você tem um segundo modelo que usa apenas esse adipômetro, o que é mais barato em relação aos dois modelos, o que usa apenas o adipômetro. Então, a ideia de você buscar menos variáveis possíveis é porque você diminui o custo, né, o custo financeiro e o custo de tempo mesmo, né, para conseguir fazer essa classificação. Então, por isso que a gente sempre começa buscando uma única variável, porque se a gente conseguir essa única variável, é o melhor caso possível, tá? Agora, como nós fazemos isso? Então, a primeira ideia, que é muito mais rápido do que você ficar analisando essas medidas estatísticas, né, de primeiro quartil, né, as separatrizes, média, mediana, variância, é você fazer uma análise gráfica mesmo, tá? Então, vou fazer uma análise gráfica aqui, usando histogramas e gráficos de ponto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma variável y que ela vai receber onde vai ser a nossa variável, tá? E aí eu vou criar o histograma de y com uma cor aqui que vai ser e mais um. Como nós já vimos aqui no summary dos dados inteiro, essas variáveis elas ficam ali entre 0 até 8 aqui, que é o maior valor de todos. Então vou criar um limite aqui de 0, 0 a 10. Tá? Pronto, e aí a gente consegue ver esse histograma. Tem uma
Tem tem um argumento que você consegue inserir um histograma dentro de um outro, que agora eu não lembro. Se eu não me engano, é a, a, a de Goa True. Deixa eu só. Quem souber, põe aí no chat, me ajuda com essa dúvida. Funcionou. Funcionou sim. Coloque esse ad igual a true e sai desse jeito. Então vamos ver aqui. Tá. Então, olhando o histograma, nós temos a mesma. Chegamos à mesma conclusão do que antes comentamos, analisando as medidas de separação e as medidas de centralidade. Que, em relação ao comprimento da sépala, não tem muita diferença entre as três espécies. Tá? Então, essa variável está totalmente descartada, né, de tal forma que a gente consiga uma separação linear desses dados. Esse, esse evento de ter uma interseção entre classes, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, a azul tem uma interseção com a verde, e a verde e a azul também tem uma interseção aqui com a vermelha, tá? Esse tipo de situação nós chamamos de sobreposição de classes. Sobreposição de classes é justamente essa interseção entre o que seria a curva de probabilidade de cada uma dessas variáveis, tá? Da distribuição de probabilidade de cada uma dessas variáveis. Em relação a essa classe, quer dizer, a variável está fixa e a gente vê a distribuição de probabilidade dessas variáveis com relação às classes. E quando há interseção dessa curva de probabilidade, a gente chama de sobreposição de classes, tá? Vamos mudar agora para uma segunda variável, para a segunda variável, que seria a largura da pétala. Vou modificar para ficar assim, porque senão toda vez vai mudar a cor. Então, vermelha é cetosa, verde versicolor e azul é a Virgínia. Então, você vê aí que a largura das cetosas são maiores, mas essas classes estão totalmente sobrepostas em relação a essa variável, né? Então, é complicado de distinguir essas classes usando somente essa variável. Ok, vamos voltar para
porque o histograma, ele ainda é uma ferramenta, ele é bastante interessante para a gente, mas ele, como está sobrepondo um ao outro, fica complicado de enxergarmos até onde vai, de fato, essa sobreposição de classes. E dessa forma, eu vou usar aqui não a função histograma, mas a função plot. Só que o plot é para gráficos bidimensionais, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a segunda dimensão, que seria, né, o eixo Y, eu vou colocar como centrado em zero do tamanho aqui do meu Y. Por quê? Porque aí ele vai ficar assim, ó, numa linha só. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Só que aí a função add já não funciona, tá? Então eu vou ter que tirar esse add e usar aqui a função points para colocar adicionar os pontos no mesmo gráfico. O add não é um. Vou diminuir o intervalo que ele está muito grande, e aí fica difícil de enxergarmos. E para facilitar, vou chamar assim para deixar mais automatizado. Acho que agora está ok. Pronto. Não ficou legal essa. Assim está melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui a gente tem pelo menos uma noção de até onde vai, né, a interseção entre eles. Ó.
Percebo que a cetose, que é a vermelha aqui, tem um ponto dela aqui. A gente pode até melhorar esse gráfico fazendo o seguinte. Pronto. E aí a gente consegue ter uma ideia bem clara da interseção entre eles. Ó. Então, toda essa região aqui, não dá para eu selecionar aqui, mas toda essa região onde o meu cursor está mostrando aqui, ó, aí entre 2,25 até aqui mais ou menos 3, próximo de 3,5, é uma região de interseção entre as três classes, né? E aí de 3,5 até aqui 3,7 a gente tem interseção entre a setosa e a virgínica. Então, essa variável sozinha, ela é bem ruim de enxergar essa separação linear. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que seria uma separação linear, eu vou colocar aqui para vocês o que nós estamos buscando, tá? Pronto. Vocês conseguem ver que se a gente marcar aqui, ó, no 5, a gente tem um separador linear, e aqui eu acho que no 12 a gente tem um outro separador linear. Então fica assim, ó, antes de 5 é setosa, entre 5 e 12 é versicolor, e maior do que 12 é virgínica. Então pronto, é uma regra muito simples de ser implementada e computacionalmente mais eficiente. É exatamente isso que nós queremos, tá? Mas não é essa a nossa realidade. A nossa realidade é exatamente essa bagunça aqui, tá? São essas classes sobrepostas. Mas isso a gente já sabia porque a primeira variável de fato era desse jeito. Agora vamos ver em relação à segunda variável, se existe isso. Também, novamente, a gente tem interseção entre essas variáveis. Então, não ajudou em muita coisa. Vamos ver a próxima variável, que agora é o comprimento da pétala. Aí já tivemos algum avanço, tá? Eu já tenho aqui, ó, um separador linear para o que é setosa das outras. Mas a versicolor e a virgínica, elas ainda têm um ponto de interseção, tá? E isso é ruim para a gente.
Eu vou colocar aqui só para ficar mais claro de entender. Quando ocorre essa interseção, tá? A função abline, ela vai fazer o seguinte, ela vai criar uma reta vertical, por isso que está esse V aqui, no valor mínimo de y, quando ele for da classe setosa. E ele vai criar uma outra linha no máximo também dessa classe cetose. Vai fazer a mesma coisa para o mínimo e para o máximo da versicolor, para o mínimo e para o máximo da virgínica. E cada uma com sua cor. E aí a gente vai ter um gráfico assim. Espera aí, que eu errei o gráfico. Esqueci de mudar a cor. A gente vai ter um gráfico assim. Ó. Cadê? Porque não mudou. Ah, eu só troquei aqui no último. Pronto. Então vocês conseguem ver aqui mais claramente. A linha está muito fininha. Deixa eu colocar. Acho que não mudou nada. Coloca logo 2. Pronto, agora ficou melhor. Então a gente consegue ver aqui bem mais claro os limites de cada classe. Né? Então, a cetose aqui, ó, você pode ver que não tem interseção com nenhuma, então esquece. Mas a versicolor, que é a verde, e a virgínica, que é a azul, elas têm essa interseção aqui, ó, que vai desde o mínimo da virgínica, aqui em azul, até esse ponto verde aqui, que é o máximo da versicolor. Então, a gente tem essa zona que é chamada, essa zona aqui, ela é chamada de sobreposição de classes. O que a gente ganhou agora é que essa variável, diferente das outras, ela só tem uma sobreposição de classe, tá? Entre duas classes apenas. Uma outra classe é separável totalmente aqui, tá? Linearmente separável. E o que a gente faz quando tem interseção entre essas classes, essa sobreposição de classes? A gente procura outras variáveis onde essa interseção, essa sobreposição, ela seja minimizada. Por quê? Quando a gente minimiza essa sobreposição de classe, a gente minimiza também a taxa, ou seja, a probabilidade de errarmos uma classificação, tá? Então, quanto mais separadas essas classes forem, melhores serão as nossas previsões em relação à classe de um objeto que eu não conheço, tá? Se eu pegar uma flor agora, né, aqui no
Por exemplo, aqui a gente tem o nome de cada uma, mas se a gente pegar uma flor qualquer, apesar de eu ter, vou colocar aqui, versicolor virgínica. Ele traz todo mundo junto, né? Mas ok. Ah, tá aqui. Vou pesquisar esse nome aqui. Pronto. É um gênero de flores, tá? Íris. Pronto. Peguei essa imagem aqui. Essa flor específica, ela é setosa virgínica ou versicola? O que, que vocês acham? Se nós olharmos agora essa outra imagem aqui, ó, ela é setosa virgínica ou versicola? Essa aqui tá fácil, porque a gente acabou de descobrir, olhando aqui os dados, que a setosa ela tem o menor comprimento de pétala. E a gente pode ver que aqui nessa flor, a pétala, que é essa estrutura aqui, onde o mouse está apontando, ela é muito pequena em relação à sépala, que é essa outra estrutura aqui fora. Tá? Na verdade eu tinha errado. A sépala, de fato, é a estrutura externa e a pétala a estrutura interna. Tanto que de flores como rosas, a sépala é aquela partezinha mais verde ali que fica segurando as pétalas, né? As pétalas de rosa. Então, eu cometi esse equívoco lá no início do nosso vídeo. Então, aqui, como nós já chegamos a essa conclusão de que a pétala da setosa é a menor, essa planta aqui a gente consegue classificá-la perfeitamente como sendo setosa, porque a gente sabe que são as que têm a menor pétala, né, comprimento de pétala. Agora, essa aqui, a gente sabe dizer que não é uma setosa, tá? Mas ela pode ser uma virgínica ou uma versicola, tá? E dependendo do tamanho, do comprimento dessa pétala, a gente pode cair aqui nessa zona que é de interseção entre essas duas espécies. E aí a gente pode cair no erro ao classificá-las, ok? Professor, onde é que é importante classificar espécies de flores, tá? Eu não sei se vocês já viram, existe um programa, um aplicativo de celular, deixa eu ver aqui o nome dele. Não sei se eu vou conseguir fazer, vocês vão conseguir enxergar essa propaganda desse aplicativo. Deixa ele voltar aqui.
Tá vendo? A planta tá com uma doença, tá? E ele consegue classificar qual é o tipo de planta e ele consegue classificar qual é o tipo de doença, tá? Agora imagine essa mesma tecnologia, essa inteligência artificial colocada em um drone, onde esse drone ele passa por uma plantação e ele consegue classificar e identificar plantas onde eu tenho ali um começo de doença, de uma praga agrícola, né? Que muitas vezes essas doenças elas surgem naturalmente ou são introduzidas por meio de insetos, tá? Insetos vetores de doenças. E imagine que eu consiga colocar esse sistema embarcado dentro de um drone para fazer a vigilância de uma plantação. O que eu consigo com ele? Eu consigo, em um dia, por exemplo, eu detectei uma planta, né? Com o drone eu sei a localização. Desculpa pelo barulho dos cachorros. Fechou aqui, gente. Eu consigo que esse drone identifique a geolocalização dessa planta e aí eu vou lá e tomo as medidas ou faço a poda daquela planta ou administro alguma medicação, né, ou uso, no, eu não gosto disso, mas na agricultura se usa agrotóxico, né? E mesmo que use agrotóxico, eu vou estar usando agrotóxico numa planta específica e não na plantação inteira. E eu evito que aquela praga agrícola se espalhe para o restante da minha plantação. Ou seja, se eu consigo um sistema desse embarcado em um drone, eu tenho aí uma redução de tempo e de investimento, uma redução de custos mesmo, por exemplo. Eu não preciso usar tanto agrotóxico na minha plantação, porque eu consigo identificar as plantas, as pragas agrícolas, antes de se tornarem uma epidemia dentro da minha plantação. Eu consigo, a nível individual, separar aquela planta e impedir que aquela praga se propague pela minha plantação e assim eu perca, né, a minha produção. Então, onde é que entra, por mais que esse conjunto de dados muita gente não goste, porque ele já é batido na estatística, mas eu gosto porque ele traz exatamente esse tipo de pensamento. Você sai de uma coisa pequena, que é separar 3 espécies de flores, e você consegue uma aplicação gigantesca que envolve, eu não estou brincando quando eu falo disso, mas milhões de dólares de investimento, tá? Não só eu acho que chega até a casa dos bilhões, tá? Você consegue ali redução de custo, você consegue produtos mais orgânicos, porque você vai ter um controle de pesticida, né, muito mais efetivo, você vai ter um custo financeiro menor, porque você não precisa nem passar um avião na plantação inteira, nem um drone na plantação inteira. Você faz aplicações pontuais onde realmente é necessário. Então, de uma brincadeira entre aspas, de identificação de 3 espécies de plantas, a gente passa a pensar nessas aplicações para um contexto muito maior, tá? Então, é por isso que eu gosto desse conjunto de dados, porque ele é simples, mas dessa simplicidade que nós temos que extrair inteligência para gerar negócio, né? Para gerar inovação tecnológica, inovação acadêmica, e aplicar isso no mundo. Tá? E isso eu estou dando um exemplo com relação à agricultura. Imagine outros setores
que podem ser aplicados isso. Então, para finalizar essa análise com gráficos e histogramas, esse gráfico de esse plot e o histograma, eu vou criar aqui um for para ele mudando o valor de i, né? E aí eu quero ver agora todas as variáveis. Eu vou usar a função Windows para eu ver esses gráficos. E a função par para ela dividir a tela e colocar cada um desses gráficos. Tá? Ela vai ser uma matriz de 4 linhas e 2 colunas. São 4 variáveis e 2 gráficos. Então, vou executar esse código. Então, eu tenho esse resultado aqui. Se eu aumentar assim, tá. Então, agora a gente fica mais fácil de analisar. A primeira variável, esquece. Ela tem muita sobreposição de classes, não dá para a gente utilizá-la. A 2, também não. Agora, a terceira, a gente já consegue aqui um separador linear para acetosa e na 4 também, tá? E se a gente comparar aqui a 4 em relação a 3, a variável 3, a variável 4 ela tem uma interseção entre classe bem maior do que a variável 3. Tá? Então, se a gente usar só a variável 3, a gente ainda minimiza aí a taxa, né, a probabilidade de erro de classificação. Agora que eu vi que meu cabelo está estranho aí no vídeo. Tá. Então, essa é uma das análises, tá? Então, linearmente, quer dizer, na dimensão 1, nós não conseguimos aí algo que separe essas três classes muito bem. Agora, será que numa dimensão maior, como a segunda dimensão, que é a interação entre essas 4 variáveis, será que a gente consegue uma separação melhor? Então, a gente vai para esse segundo ponto, que é buscar transformar os dados e obter separação linear. Transformar os dados significa 3 coisas. Aumentar a dimensão, diminuir a dimensão, ou, de fato, fazer uma transformação na dimensão, tá? Vou colocar aqui uma função G, para não ficar. Ou eu aumento a dimensão, diminuo, ou eu transformo efetivamente esses dados. No caso, a gente vai aumentar agora a dimensão. Então, vamos fazer essa análise usando um gráfico de pontos bidimensional, que é um gráfico super simples de se fazer usando a função pairs. Tá? Basta você colocar os dados que você quer. Então, vou colocar aqui x da variável de 1 até a 4. E eu vou colocar a cor dos pontos de acordo com a classe a qual ele pertence. Tá? Então, eu vou colocar aqui ó, x. Eu vou transformar em número as palavras setosa
virgínica e versicolor. Tá? Ele vai me dar um vetor assim. Desculpa, não é numeric, é esse ponto numeric. Eu transformo em numérico. Pronto. Onde estava escrito setosa, ele transformou no número 1. Onde estava escrito virgínica, ele transformou no... Desculpa, versicolor no número 2 e virgínica no número 3. Para ficar com as cores que nós já acostumamos, né, eu vou só somar aqui com 1, porque aí o setosa passa a ser o 2, virgínica 3 e versicolor 4, que são exatamente as cores que nós já estávamos trabalhando no conjunto de dados original ali, nos gráficos anteriores. Não está muito legal, vou ajustar aqui. E vou colocar um tamanho de 1.25. Vamos ver se ficou melhor. Acho que tá bom aí. Então, aqui é nós olharmos os pares de variáveis e ver se existe uma separação linear. Lembra que anteriormente a comprimento da sépola e largura da sépola não servia para nada em separação linear? Agora, se juntarmos as duas medidas, que é o que está nesse gráfico aqui, vocês percebam que eu consigo colocar aqui uma reta nessa direção, onde eu consigo classificar linearmente, ou seja, separar linearmente a classe setosa das outras. Mas ainda fica essa bagunça aqui da versicolor com a virgínica, elas ficam totalmente sobrepostas. Agora, na interação entre comprimento da sépala e comprimento da pétala, você vê aqui nesse segundo gráfico que a versicolor ela já fica bastante separada a setosa ela já fica bastante separada das outras, tá? E a região de interseção entre as classes diminuiu drasticamente, tá? Apesar de que a variável sépala, comprimento da sépala sozinha, era terrível, mas em conjunto com o comprimento da sépala, ela é muito boa. Tá? Esse gráfico aqui, que é a interação de largura da sépala e comprimento da sépala, também tem a mesma estrutura, a cetosa linearmente separada das outras, e você tem uma região de interseção entre classes bem menor. A mesma coisa vai acontecendo para as outras interações, ou seja, se você for trabalhar com um gráfico com apenas duas variáveis ao invés de quatro, a gente só não vai usar a combinação entre largura de sépala e comprimento de sépala, que é esse daqui, ó, porque ele tem muita sobreposição entre essas duas classes. Mas os outros, fica tranquilo, tá? Então, ao invés de trabalhar com 4 variáveis, a gente trabalha só com 2, e assim a gente consegue uma separação linear da setosa e uma sobreposição de classe bem menor entre a versicolor e a virgínica, tá bom? Então, essa é a ideia. A gente aumentou a dimensão para 2, mas não aumentamos muito, o que significa que a gente ainda tem ali o mínimo de variáveis possíveis, que implica numa eficiência computacional bem menor em relação ao uso de todas as variáveis. Tá? Ou seja, a gente reduziu a dimensão em 50%. Tá? Reduzimos na metade essa classificação. Bom, a partir de uma
da segunda dimensão, a gente ainda consegue um gráfico para colocar ver essa interação entre três variáveis, tá? Não é difícil fazer isso, mas eu desaconselho partir para uma análise tridimensional porque ela é extremamente complicada de se fazer, tá? Se a terceira é difícil, a quarta a gente nem consegue. Então, a partir de três dimensões, esquece a análise gráfica, tá? A gente volta lá para as medidas estatísticas, né? E aí a gente passa a usar, além das medidas tradicionais de posição e de centralidade, as de dispersão e correlação, tá? Então, para uma dimensão maior do que 2, a gente começa a usar as estruturas de correlação. Então, vou pedir aqui uma correlação entre as quatro variáveis que eu tenho no meu conjunto de dados. Pronto. E eu vou colocar aqui embaixo também a variância de cada. Não tem variância da última. Então, aqui, correlação, a variância da última. Aqui eu vou colocar desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100, e aí nós temos o coeficiente de variação, tá? Como é que a gente analisa a variância dentro de um contexto de reconhecimento de padrões? O que significa variância? Ela significa o grau de dispersão das observações em torno de uma média, certo? Eu coloquei aqui todos os dados juntos, eu não separei por classe. Por quê? Eu quero ver se a variância de cada uma dessas variáveis em relação a todas as classes, ela é grande ou ela é pequena, tá? Então, eu tenho uma variância aqui, ó, da sépala, da pétala, desculpa, comprimento da sépala e largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Usando somente a variância, é complicado de dizer o que é uma variabilidade grande ou não, porque a gente está tratando de características morfológicas, né, ali de uma planta, que elas é normal elas serem distintas. Então, o que é uma variância grande para uma pétala e o que é uma variância grande para uma sépala? É difícil de usar isso. É a mesma coisa do que você tentar comparar o que é uma variância grande para peso de pessoas e uma variância grande para peso de caminhões, por exemplo. Uma variância de 10 quilos ao quadrado para a pessoa é grande ou é pequena em relação a uma variância de 1.000 quilogramas ao quadrado para caminhões. A gente sabe que 10 quilogramas ao quadrado é menor do que 1.000 quilogramas ao quadrado, mas o
se essa variância é grande ou pequena em relação dentro desses dois contextos, a gente não sabe dizer. Então, para eliminar essa ambiguidade, esse fator que dificulta a classificação, a gente usa o coeficiente de variação, que é simplesmente o desvio padrão dividido pela média. E a gente multiplica por 100 para ter uma ideia aí em termos de uma escala de porcentagem, tá? Porque aí porcentagem é muito mais fácil da gente analisar, tá? Então eu tenho aqui, ó, na comprimento da sépola, 14%, na segunda variável também 14%, no comprimento da pétala eu já tenho 46%, e na largura da pétala eu já tenho 63%. Então, se a gente usar uma escala tradicional que a gente aprende em AED, a que tem uma maior variabilidade dessas 4 variáveis é o comprimento a largura da pétala. Tá? Em segundo vem o comprimento da pétala e as outras duas. Tá? Por que eu procuro variabilidade alta? Porque quando eu tenho variabilidade alta nos meus dados, ela pode ser decorrente de outliers, tá? Ela pode ser decorrente de uma estrutura de fato de alta variabilidade, né? É da natureza do meu fenômeno existir essa alta variabilidade, ou o último caso é que essa variabilidade ela é decorrente de que a minha amostra ela tem um fator que influencia de tal forma que eu consiga subamostras, ou seja, a minha população ela tem uma característica de ter subpopulações dentro dela. E essa última característica, que é a de subpopulações, é a mesma coisa do que eu ter classes ou grupos, que é o que a gente está trabalhando aqui, que é dentro de um paradigma de reconhecimento de padrões. Se eu tenho reconhecimento de padrões, é claro que a minha população ela tem que ter subpopulações. E nesse caso, a minha população ela é composta por 3 espécies de flores. Tá? Então, se eu olhar para pétala, a largura da pétala, eu sei que essa variabilidade pode ser oriunda desses 3 fatores. Mas a gente já analisou aqui em cima, eu posso colocar aqui de novo. Aqui, ó, a largura da pétala tem um mínimo de 0,1, o máximo de 2,5, tá? A mediana está aqui entre 1,3, que é basicamente tá um pouquinho acima do que seria o ponto médio ali, que é a diferença entre o máximo e o mínimo da dispersão desses meus dados. Tá? Então, quer dizer que eu tenho 50% dos meus dados bem distribuídos abaixo da mediana e bem distribuídos acima da mediana. Tá? E você vê que o terceiro quartil, ele não está muito longe do máximo e nem muito próximo da mediana. Quando o terceiro quartil ele não está muito próximo da mediana e nem muito longe do máximo, significa que eu tenho que essas 50% observações que estão acima da mediana, elas se distribuem de forma quase uniforme ao longo desse trajeto, que é da mediana até o máximo.
Então, quando eu tenho esse comportamento de uma distribuição quase uniforme ao longo desse intervalo, significa que a chance de ter outliers é muito pequena, tá? A gente pode comprovar isso fazendo um box plot dos meus dados. Ó, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Ó. O máximo, o primeiro quartil, ele não está muito longe, não está muito próximo da mediana e também nem muito longe do máximo, ou seja, ele está quase aqui no meio da distância entre a mediana e o máximo, tá? Máximo não, isso daqui é o intervalo do box plot, tá? Isso significa que a chance de eu ter outliers, como eu tenho aqui, ó, candidatos a outliers, seja na largura da sépola, seja muito pequeno. Então, a mesma coisa eu observo aqui para valores menores do que a mediana. Né? Essa distância aqui entre a mediana e o primeiro quartil, ela é grande, significa que 25% das minhas observações tem essa variabilidade alta aqui, né? Estão bem dispersas aqui, e as outras 25 que estão abaixo do primeiro quartil, elas estão bem concentradas aqui, próximos ao primeiro quartil, tanto que você não tem candidatos a outliers. Esses valores estão muito próximos aqui desse terceiro quartil. Que a gente vê aqui Aqui, ó, o primeiro quartil é 0,3 e o mínimo é 0,1. Então, 25% das observações estão entre 0,1 e 0,3. Não tem muita. É, não tem valores muito discrepantes, tá? Eles estão bem próximos aí. Então, a gente elimina aí, descarta a possibilidade de outliers, né? E por esses dados estarem bem distribuídos ao longo dessas medidas de posição, dessas separatrizes, a gente descarta aí também um efeito de que essa alta variabilidade seja oriunda de pontos como é que eu posso dizer? Que seja uma característica natural de alta variabilidade. Então, a gente fica com a terceira opção, que é essa amostra veio de uma população que é dividida em subpopulações, ou seja, eu tenho aí uma estrutura de classes. Para que o que isso ajuda para a gente? Para a gente nos ajuda que eu tenho uma variável altamente informativa no sentido das classes. Então, quando eu volto lá para aqueles gráficos que nós fizemos, aqui, ó, você vê que a média, quanto era o valor da média? Um 1,3, não, 1,19. Então, 1,19 está por aqui, ó, tá? Onde está o cursor do mouse. Então, por que houve essa variabilidade alta? Porque eu tenho uma classe aqui muito longe, que é essa setosa. Ter essa classe longe quer dizer, esse agrupamento de pontos aqui distante, faz com que a distância entre cada um desses pontos e a média, ou seja, o desvio, seja grande. Esse desvio, ele é usado no cálculo de variância. Então, quanto maiores são os desvios, maior é a minha variância. Quanto menor o desvio, menor a minha variância. Ou seja, quanto mais próximos meus valores estão da média,
eles implicam numa variância menor. E quando esses pontos estão muito longe, eu tenho uma variância maior. Ou seja, variância pequena, eu tenho um conjunto de dados homogêneo, uma variância grande, eu tenho um conjunto de dados heterogêneo. E essa heterogeneidade, ela vem diretamente dessa estrutura de classes, tá? E isso faz da variável 4 uma variável altamente importante para a gente como variável a ser usada para discriminar esses dados, tá? E é por isso que eu usei esse coeficiente de variação para identificar. Então, a ideia seria exatamente essa, usar variáveis que tenham uma variabilidade grande, porque é bem provável que dentro dessa variabilidade esteja a minha estrutura de classes, do que eu usar uma variável que tenha pouca variabilidade, que significa que esses dados são muito homogêneos, e quando esses dados são homogêneos, significa que eu não tenho uma estrutura de classes interferindo aí nessa variância. Então, o que a gente pode concluir? Que a variável largura da pétala e comprimento da pétala são as duas melhores variáveis para se trabalhar, porque elas carregam consigo essa informação da estrutura de classes. Tá? E se a gente vê, além da correlação, a covariância, vocês vão ver que a covariância entre a largura da pétala e da desculpa, a largura e comprimento da pétala são as maiores covariâncias, ou seja, apesar dessa daqui estar bem próxima, né, 1,27, mas essa daqui é a maior. Não, eu tenho uma maior aqui. Não, tá certo, essa é a maior. Eu tenho a maior covariância, então significa que essa estrutura de classe ela também está sendo carregada, né, para variabilidade conjunta entre essas duas variáveis. Mas nessa análise bidimensional, eu tenho ainda um outro par de variáveis, que é o comprimento da sépala e da pétala, que eu tenho quase a mesma covariância, de 1,27. Tá? Então, significa que entre essas duas variáveis, eu tenho também essa estrutura de classes interferindo nessa variabilidade conjunta das duas variáveis. Isso nós percebemos quando fizemos o gráfico bidimensional desses dados, que o comprimento da sépala e da pétala faz com que eu tenha um gráfico aqui onde eu consigo identificar muito bem essas classes. Tá? Então, eu vou finalizar por aqui, porque já está dando 8 horas. Já tem um bom tempo aí de vídeo. Eu vou encerrar por aqui. E eu vou colocar lá no Drive ou no grupo um outro conjunto de dados para a gente, mais simples, né, para vocês trabalharem e exercitarem isso ao longo da semana, tá? E ao longo da semana, se eu tiver um tempo, eu vou gravando essa análise em outros conjuntos de dados para vocês terem uma ideia de como é feita essa análise em um outro contexto. Aqui a gente viu 4 variáveis contínuas que não tem uma estrutura tão difícil de se trabalhar, e agora vamos para um exemplo, tanto que eu deixei lá no Google Drive, na pasta aula 2, um arquivo que é training underline datasets, tá? E esse conjunto, ele
é um conjunto de dados bastante complicado de se trabalhar, porque você tem uma estrutura de autocorrelação entre os objetos de estudo. Aqui não, na cetose, a gente tem aquela premissa clássica e fácil que nós temos em inferência. A gente diz que a amostra é uma amostra aleatória, ou seja, ela é independente. Quer dizer, pelo menos a gente está admitindo essa independência entre objetos de estudo, tá? Entre vetores aleatórios. Aqui não, eu já não tenho mais isso. A gente entra num contexto de um processo estocástico, onde esses vetores aleatórios eles têm uma estrutura de autocorrelação, eles dependem um do outro. Então, passa a ser um experimento um pouco mais difícil de se modelar, tá? E de se analisar. E aí, eu deixei esse conjunto lá para vocês olharem e tentar fazer alguma coisa em relação a eles, mas eu vou deixar um conjunto de dados mais simples para vocês irem trabalhando ao longo da semana e eu vou gravar um vídeo com esse conjunto de dados que eu vou deixar para vocês e também com essa estrutura bem mais complexa, tá bom? Eu espero que vocês que participaram aqui tenham gostado e eu tenha conseguido passar alguma informação. Eu agradeço muito vocês por terem participado, né, de assistir essa aula online, mesmo ela sendo assíncrona, participaram, né, dela online. E é isso. Eu vou cortar a gravação, e aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, ou vocês querem falar durante a gravação, porque a pergunta de vocês, a dúvida de vocês, pode ser a dúvida de alguém que vai assistir e também a gente já aproveita. Mas, mas como eu sei que vocês vão ter vergonha, eu vou cortar aqui, tá? E a gente continua offline aqui e vocês podem fazer as perguntas de vocês, tá? Eu vou cortar aqui, interromper a gravação.